Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão do outro lado aí. Os cristãos. Deus abençoe o seu lar, sua família. Fazer um vídeo hoje que é difícil para mim fazer. Porque eu tenho muitos irmãos em Cristo, né, que usa isto que nós vamos estudar sobre isso e tem muito caráter, né? Eles aprenderam desse jeito, né? E para eles estão certos com Deus, é a fé deles, amém? Porque nós somos pentecostal, né? A Bíblia fala que não é por muito falar, não é por força nem por violência, a fé deles é essa, tem que ser respeitada, amém? E eles têm muito mais caráter que muita gente que está bem tampada. Conheço vários. Foi o que eles aprenderam, por isso tem que ser respeitado. Você nunca pode falar mal nem do homossexual. Eu conheço homossexuais que têm muito mais caráter que qualquer cristão. Gentileza, ajuda. Quando eu vendia coisa, eles viam que eu não tinha vendido nada. Ô moço, eu vou comprar para te ajudar. A gente tem que vigiar. O crente tem que parar com essa mania de falar mal dos outros. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Eu tenho um irmão em Cristo, o Ronaldo. Ele vende capinha de celular ali no São Benedito, aqui perto de casa. E ele tem um caráter tremendo, ele detesta falar mal dos outros com ele, e ele está certo. Outro dia nós comentamos sobre isso, o irmão estava falando mal do outro, aí ele entrou e falou: "Senhor, meu irmão, você tem prova aí?" O irmão ficou bravo com ele, porque depois que o irmão saiu, ele falou: "Irmão, eu não gosto de falar mal de ninguém comigo." Aí eu falei com ele, lá em Salmo 101 fala: "Quem morará nos seus tabernáculos, quem morará na sua cidade santa, aquele que não fala mal do seu irmão e nem aceita afronta contra ele." O cristão gosta muito de bibibi, né? Não pode ver uma coisa mimimi em vez de orar. Fala lá com o Ronaldo pra você ver. Se ele não te corta na hora. E ele usa bermuda, é a fé dele. Amém? Porque o estudo que nós vamos fazer hoje é sobre bermuda. O cristão pode usar short e bermuda? Eu vou dar o meu parecer como pentecostal. Vou tentar expressar segundo a Bíblia e vou falar quando o crente começou a usar bermuda. Porque antigamente para crente isso aí era pecado. Amém? No passado sempre foi pecado, né? Aí depois eu vou falar quando isso começou. Amém? Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Irmão, olha. Quando o cristão aceita Jesus, quando ele está naquele primeiro amor, você pode notar que tudo pra gente é pecado. Tudo pra nós é pecado. Quando nós estamos no primeiro amor. Você chega a ser até chato com as pessoas. Porque tudo pra você é pecado. Mas o estranho é que depois que nós amadurece, aquilo que era pecado para nós, passa a não ser mais. E o estranho é que Deus, o único conselho que Deus dá na Bíblia é só um. Aconselho-te que volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Tem gente que fala assim: "Ô irmão, você amadureceu." Outro dia eu vi um pregador grande, que falaram com ele assim, hoje ele dá entrevista até para Playboy. Mas antes fala com ele: "Ó, você falava isso, você falava aquilo." Ele: "É porque eu era muito imaduro. Aí agora eu estou mais, né, com mais sabedoria." Eu falo assim: que estranho, Jesus quer que ele volte naquele homem que está lá atrás para ser salvo. Em outras palavras, quando Jesus falou assim: "Aconselho-te que volte às primeiras obras", Jesus está falando isso assim, ó. Sabe aquele novo Adão que estava, que no começo era você? Sei. Ele está sentado lá do lado da sua cruz. Vai lá, ele está do ladinho dele. Você quer ser salvo? Eu quero, Senhor. Volta lá, porque aquele homem está salvo. Em outras palavras, Deus está falando isso. Aquele homem do primeiro amor está salvo. Se você não conseguir mais ser aquele homem do primeiro amor, você corre um grande risco de perder a salvação. Em outras palavras, Deus está falando isso. Mas como nós estamos mais maduros, né, vamos conversar sobre isso. Amém? Irmão, vocês lembram daquelas novelas escravizaura, né, do passado, que as mulheres usavam até ferro para não mostrar as curvas do corpo, né? Era ferro, tinha ferro debaixo delas, passavam e ficava bem larga para não mostrar a curva do corpo. Vocês lembram? Naquela época, cristão nenhum vestia bermuda. Bermuda era samba canção debaixo. Bermuda era cueca. E na praia, quando todo mundo começou a usar aquela samba canção na praia, os católicos foi para a praia e começou a mostrar crucifixo para todos os homens que estavam de samba canção e as mulheres que estavam de bermuda.
que era aquele shortinho de dormir, tipo um baby doll, que as mulheres foram pra praia com isso. Nem existia fio dental. Você vê a situação de hoje. Hoje tem crente usando fio dental. Como que a igreja caiu? Então, naquela época, a bermuda era samba-canção. Tudo que eu estou falando isso aqui, irmão, isso é história. Não precisa de você ser cristão, não. Você sabe que eu estou falando a verdade. A bermuda era samba-canção. Né? Então, naquela época, os crentes, tudo era calça. A bermuda veio depois da praia, que os homens começaram a usar na praia, e depois eles conformaram de usar a bermuda em casa também, né? Aí começou a moda da bermuda, depois que ela foi lançada na praia, porque naquela época de escravizar, homem nenhum, você pode perguntar a qualquer estudioso, não precisa ser crente não, usava a bermuda. Aí os crentes, depois de uma época que já estava a bermuda inflamada no mundo, o povo do mundo já colocou a bermuda, que era a cueca do passado, nas ruas, aí os crentes pegou o barco. Aí naquela época que os crentes pegou o barco, pessoas antiguíssimas falam comigo. Eu conheço que tem cristão aqui de 105 anos que fala comigo. Eram chamados de crente calça curta. Os crentes, contra os crentes ter colocado a cueca nas ruas, andando nas ruas, aí os crentes que não concordavam chamavam os crentes de bermuda de crente calça curta. Olha os calça curta lá. Ele é daquela igreja dos calça curta, aí começou a perseguição com quem usa bermuda. Isso vem de tempos. Amém? Você vai falar assim, pastor, você está falando que a bermuda salva? Irmão, eu conheço crente que usa bermuda, igual eu te falei desse Ronaldo. Tem um caráter tremendo cristão. Eu conheço crente que usa bermuda, que dá um show de caráter em crente que não usa bermuda. Presta atenção. Tem crente que usa bermuda, que não usa bermuda, Deus é amor, e tem bico de luz em casa. Outro dia eu fui pregar numa igreja, Deus é amor, que tá todo mundo sem bermuda, eu fui pregar contra bico de luz, eles quase me expulsou de lá, ficou todo mundo de cara fechada para mim, eles não me convidam para pregar lá mais não. Agora, se você pregar essa mesma palavra no lugar dos que usam bermuda, todos aceitam. Que estranho, né? Amém? Eu vou dar o mel e vou dar o fel para cada um. Agora a Bíblia fala santificação, corpo, alma e espírito. Né, irmão? Então a santificação, ela não é só da alma e do espírito, ela é corpo, alma e espírito. O que é a santificação? Correr das modas do mundo. O que o mundo lança, a igreja não pode aceitar. Por exemplo, um crente de shortinho em casa sem camisa. Coisa ridícula. Já imaginou Jesus de shortinho com os peitos, igual Tony Ramos do Friboi, tudo cabeludo em casa? Jesus, o apóstolo Paulo falou assim, temos que andar como ele andou. Para você colocar alguma coisa, você tem que imaginar se Jesus colocava. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos, sem julgamento. Eu não consigo ver o Senhor Jesus de bermuda, não. Eu não sei se é porque eu sou pentecostal, agora eu estou falando como pentecostal. Vocês estão me entendendo? Eu não consigo ver o Senhor Jesus sem camisa, de bermuda, camisetinha regada. Eu não consigo. Como se Jesus fosse uma mulher, só para vocês entenderem, eu não consigo ver Jesus como uma mini saia. Se fosse uma mulher, se ele tivesse vindo como uma mulher, com decote de peito fora, eu não consigo. E o cristão, irmão, quando aceita Jesus, a primeira coisa que ele faz é ter temor de Deus. É ter temor de Deus. Amém? Agora, eu, Sandro Márcio Carvalho, fui criado no meio pentecostal. Se eu pôr bermuda para mim, eu estou de cueca. Eu, Sandro Márcio Carvalho. Amém? Agora, eu vi um anjo com uma túnica beirando os pés. A túnica vinha até que assim, tampava metade da mão. Se o céu anda assim, é uma doutrina que agrada a Deus, porque lá no céu eles fazem a vontade de Deus. A Bíblia fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. No céu não tem dúvida que é feito, o difícil é aqui na terra. Né, irmão? E para um crente, outro dia eu conversei com um crente pentecostal, que ele usava shortinho em casa, camisetinha, e na igreja ele usava terno, e ele era do meu serviço. Aí um dia ele chegando para mim, ele é o pastor que foi para lá é Salgado. Eu por quê? Os membros estavam tudo usando bermuda para subir no altar e tocar. Ele proibiu. Aí eu falei, por quê? No altar não pode não? Ele falou, não, o altar é santo, o altar é santo. Aí eu pensei comigo assim, mas a igreja não somos nós. O altar de Deus somos nós. Por que na igreja não pode e no mundo pode? É uma coisa sem lógica.
Aí um dia eu comentando com ele, até ele aceitou. Eu falei, ô varão, você não fala não. Você tá achando bonito do pastor não deixar ninguém subir de bermuda no púlpito, mas por que você não vive isso também no mundão? Porque a igreja tem que ser um exemplo, irmão. Teve outro dia que o irmão falou assim, por que os pentecostais pregam social? É doutrina? Eu não. Ele, por que social? Eu falei assim, porque é uma das obras mais sérias da terra. Por que o advogado anda social no fórum? Manda o advogado ir de camisa e bermuda no fórum para ver se ele entra. Não entra. Por que os cristãos vestem social? Porque Deus colocou uma obra na nossa mão que os anjos queriam fazer. Então nós temos que ir sério também. Para pensar uma pessoa de brinco no altar, pregando, mascando chiclete, uma pessoa social. Os do mundo não é bobo não, irmão. Eles vão dar mais valor pro social, eles vão ficar mais de olho. Não que roupa faz o homem. Você pode escrever aí, né? Tem gente que escreve aí embaixo, já você está pregando que roupa salva. Salva, anda pelada para você ver se você vai ser salvo. Você não sabe o que significa a palavra lascívia, não? Lascívia serve tanto para homem como para mulher. A palavra lascívia significa sensualidade em excesso. Bate no seu celular aí. E no final das obras da carne e frutos do Espírito, que Paulo estava falando sobre lascívia, aquelas obras da carne, ele falou, acerca das quais vos declaro, não herdarão o reino de Deus quem tais coisas pratica. Essas irmãs que costinha com o peito de fora, perna de fora para a igreja, está desviada, minha irmã. Porque uma mulher de Deus, a primeira coisa que ela faz quando aceita Jesus é ter temor de Deus e andar tampado. O que é do seu esposo não pode mostrar para outro homem, não. Sabe o que significa a palavra vaidade? Ela tem vários significados. E um dos significados significa chamar atenção demais para si. Por que você está andando pelado? Seu esposo já conhece seu corpo. Não basta só seu esposo ver, não. Os homens do mundo também têm que achar que o seu corpo é bonito. Você não é uma mulher de Deus? Você não é uma santa mulher de Deus? As freiras estão dando um couro em você. Quem cobiça uma freira com aquelas roupas que ela usa? Pastor, só está mandando andar igual freira? Não, irmão, mas é a lógica. Outro dia eu fui numa festividade numa igreja que era uma demonstrando mais, né, saia justíssima, umas coisinhas pequenininhas lá, e as curvas do corpo aparecendo, né, aqueles bustos, uma mostrando mais que a outra. Uma mulheres de Deus. Ué, outro dia uma missionária chegou perto de mim, ela começou a pregar para os camelôs, Jesus salva mesmo, e olhando para ela, quando ela foi embora, eles falaram, vou lá na igreja dessa missionária, você viu? Você viu? Porque ela estava toda pelada. Como é que ela vai libertar os outros se ela é escrava das vaidades dela, do ego dela, do egocêntrico dela? Porque a Bíblia fala que Jesus é uma pérola de grande preço, que o homem vai e vende tudo quanto tem. Você tem que vender os seus desejos e começar a fazer a vontade de Deus. Amém? Agora, se é de Deus ou não, você que está aí do outro lado, você tem o Espírito de Deus, irmão. Ora a Deus. Como é que você vai pôr numa coisa, usando uma coisa, sendo que a palavra servo significa escravo? Ora a Deus. Vê se é tua grade de Deus. Agora você vai pôr no sem orar, por isso que Deus às vezes não fala mais. Porque você não orou. Amém? Ora a Deus, irmão. Vê se é de Deus. Seu Deus fala. Amém? Se for para você largar por causa de Deus, largue. Amém? Agora eu vou te ser sincero, meu irmão. Eu contei a história como a bermuda entrou na igreja. Você pode perguntar a qualquer pessoa antiga que a bermuda entrou assim. Você vai falar, mas aquele povo do passado era mais rígido. Não, mas Jesus mudou, foi dado um download nas coisas de Deus. Por que era pecado no passado e não é pecado hoje? Amém? Agora, eu vou ser sincero, o pecado é a transgressão da lei. Tem parâmetro bíblico? Só lascívia, né, e vaidade, que é chamar atenção demais para si. Amém? Não tem outro parâmetro bíblico que possa se encaixar numa bermuda. E o seminudismo, né? Porque uma pessoa bem tampada e uma pessoa menos tampada. Aí você vai... Se você aprendeu assim na sua igreja, é culpa sua se você hoje pensa sempre assim. Porque você tem que ler Bíblia, você tem que ver o que o seu pastor está pregando para você, se é de Deus ou se não é de Deus. Você tem que ler as escrituras. Agora, se vamos supor, você aí usa bermuda, você gosta de mim,
eu gosto de você. Eu não sei se nos inscritos aí tem alguém que eu converso, que é cristão, que usa bermuda. Você não pode ficar com raiva de mim. Você tem que pegar a Bíblia e começar a meditar se você está servindo a Deus com sinceridade ou não. Se você ficar de mal de mim por um estudo desse, é porque você é uma pessoa carnal. Porque eu e o Ronaldo, lá de São Benedito, eu gosto dele por causa disso. Ele não contente. Eu dou o meu parecer, ele dá o dele. Outro dia nós estávamos falando sobre a bebida, ele está assim, para mim Jesus não bebeu. Eu falei, para mim bebeu. E nós sem contender. Ele, será? Eu falei, olha, Jesus bebeu o vinho da ceia. E aquele vinho tinha álcool. Porque o vinho da ceia era um só. Não tinha suco da uva, era vinho. Amém? E a erva que produziu o vinho era muito mais forte do que a cana hoje. E eu falei, como que Jesus ia levantar o vinho da graça e a Bíblia fala, bebeu e deu graça. Aí ele ficou, mas eu acho que não. Eu falei, pode ler lá, bebeu e deu graça. Amém? Você pode debater comigo, depois nós dois, se você me conhece, debate de Deus, depois nós senta, conversa. Você dá seu parecer, eu vou ver se você está certo, eu dou meu parecer, você vai meditar para ver se eu estou certo, mas no final das contas ninguém está certo, né, irmão? Porque se nós conhecêssemos Deus, Deus não era Deus. Ainda bem que nós não conhecemos Deus, mas segundo o que eu entendo de Bíblia, eu estou dando meu parecer. Depois, o que você entende de Bíblia, você dá seu parecer. É assim que uma contenda não é nascida. Outro dia eu parei e conversei com o irmão que é onicida, que crê em um só Deus. Eu falei para ele, eu creio nisso aqui. Ele falou, eu creio nisso aqui. Eu falei, dá todos os seus versículos que você tem. Aí ele foi dando. E eu escutei na maior mansidão. Eu falei, sim, cara. Sim. E ele falando tal. Aí eu falei, acabou? Não, espera aí que tem mais. Aí, acabou, espera aí que tem mais. Acabou, espera aí que tem mais. Eu falei, para não dar contento, você aceita o que eu vou falar? Ele falou assim, agora eu não vou falar nada. Aí eu falei assim, você já viu as cartas de Paulo? Paulo fala assim, com o amor de Deus e a comunhão de Jesus, ele termina as cartas assim, e a graça do Espírito Santo. Por que Paulo não falava só o amor de Deus, a graça de Deus e o amor do Espírito e o amor de Deus? Por que ele falava Deus, Jesus e Espírito Santo? Aí eu falei com ele, você já leu Jesus falando, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Pai não vai enviar o Consolador. Jesus falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Pai não vai enviar o Consolador. 3. Falei com ele, você já viu no batismo? A voz não falou que esse aí sou eu. A voz falou, esse aí é meu filho. Então, tinha alguém maior que ele lá. O pai sempre é maior que o filho. Ele falou, esse é meu filho, amado em quem me compraz. Aí depois pousou sobre ele o quê? Que muita gente fala que é pombo que pousou. Me ajuda aí, gente. Só pairava como uma pomba, não é um pombo, né? O Espírito Santo não é uma bomba, né? Cuidado pra você não blasfemar. Mas pairou como uma pomba sobre ele o quê? O Espírito Santo. 3. O Pai falando, o Espírito Santo pairado e Cristo. Você já viu quando o Senhor Jesus estava suando sangue lá no monte? Eu fui falando com ele sim. O que ele falou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está falando com o Pai. Ou ele é mentiroso, estelionatário. Ele falou, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então quer dizer que ele se humilhou perante alguém maior. Que coisa, né? Você já viu quando o jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus falou? Por que me chamas bom, se só um bom que é Deus? Que estranho, né? Tinha um maior que ele lá em cima. A Bíblia fala assim, há um só Deus e um só mediador. E no dicionário o que significa a palavra mediador? É um advogado que aproxima ambas as partes. Há um só Deus. Para o catolicismo é Maria, para nós é Cristo. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia fala que quem falar que ele não veio em carne, que ele não era homem, é espírito do anticristo. Defecava, mijava. Para ele ser tentado, Deus não é tentado. Ele tinha que estar como um homem. Você já viu lá em Apocalipse? Isso eu falando com o irmão. Você já viu em Apocalipse? João chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro. Da mão do que estava onde? Assentado no trono. Tinha alguém assentado no trono. Aí João chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro da mão do que estava assentado no trono.
Aí de repente um anjo falou, João, não chora não. O leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro da mão de quem? Do que está sentado no trono. E a Bíblia fala que ele veio como um cordeiro mudo, tomou o livro da mão do que estava sentado no trono e abriu. Quando ele abriu, todo o céu falou, digno é o cordeiro que comprou para Deus povos de tribo, línguas e nação. Por que só 2 tinha lá? Porque o Espírito Santo já tinha sido enviado. Amém? E todo o céu, né, se prostrou perante o cordeiro. Nem foi perante Deus, foi perante o cordeiro. Todo poder foi me dado, alguém deu. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Quem deu é porque tem mais poder. Sabe por que o muçulmano ri de nós, irmão? Todo muçulmano, que nós fala que Deus morreu na cruz, o céu estava sozinho. Os demônios podiam fazer o que quiser com a terra. O céu nunca esteve só. Quando eu acabei de falar, ele ficou de mal de mim e foi embora. Não aguentou. Por quê, irmão? Porque a tese bíblica, Papai, Filho e Espírito Santo é muito mais forte. Eu tenho mais de 1000 versículos aqui, mas o vídeo vai ficar longo. Para dar que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se Deus deu vida para a própria palavra dele e o Espírito saiu de dentro dele, eu não sei. Que os 3 são um é fato. Mas que são 3 pessoas distintas, são. A Bíblia nos dá parâmetro para isso. Por isso que eu te falo, meu irmão, eu estou fazendo esse vídeo da bermuda, segundo o meu parecer, eu sou pentecostal. E segundo, como entrou a bermuda na igreja. Amém? E sobre seminudismo. Amém? Um dia que vocês me verem sem camisa, pode falar que eu estou desviado. Porque o seminudismo não é de Deus. Quando eu vejo uma crente pelada, irmão, ai, Jesus só quer o coração, o corpo é da pombagira, as coxas é da pombagira, os seios é da pombagira, Jesus só quer o coração, não, é corpo, alma e espírito. Amém? Eu estou dando segundo o meu parecer. Tá bom, irmão? Agora, você que é sábio, irmão, a Bíblia fala assim, coma de tudo e retém o que é bom. Porque quando você põe um vídeo dele, tem gente até que não quer mais ouvir vídeo daquela pessoa. Não, irmão, medita aí, sua alma tem jogo. Sua alma está em jogo. Medita. Vem aí, busca o seu Deus, ora o seu Deus, medita, vai comer sobre isso para saber se você está certo ou errado, porque eu estou preparado para comer qualquer coisa. Tanto que eu abro vídeo até de ateu para ver como que eles pensam. Amém? Você tem que se preparar, você tem que amadurecer. Amém, meu irmão? Veja por comentário aí, rebelde, vai ler Bíblia, vai orar ao seu Deus, vê se de fato o pastor Santos está certo ou está errado. O crente deve usar bermuda? Você pode tudo, irmão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Agora, se convém você continuar ou não, olha o seu Deus. Eu não sou o seu Deus, eu não vou te julgar. Falar que você está certo ou está errado, olha o seu Deus. O seu Deus vai te falar se você está certo ou errado. Eu só tinha que fazer, amém? Esse estudo, tá bom? Que Deus abençoe você. Fique em paz. Em nome do Senhor Jesus. E outra coisa, antes de acabar, quando você senta de short, aparece cueca. Já imaginou Jesus sentado aparecendo a cueca dele? Calça não aqui, ó. Você senta, não aparece nada. A Bíblia fala lá em Apocalipse, quem é santo tem uns pernilongos aqui. Santifique-se ainda mais. Amém? Que Deus abençoe.